Olá, meu nome é Amanda, eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Sergipe. Gostaria de saudar a todos que neste momento contemplam a apresentação deste trabalho em nome da minha equipe, do meu grupo de pesquisa de audiologia orientado pela professora doutora Priscila Oliveira. Hoje eu venho apresentar para vocês um trabalho fruto desse grupo de pesquisa intitulado de Covid-19 versus o efeito do isolamento social, autopercepção da saúde geral, emocional e laborativa. Esse trabalho ele surge diante do advento da pandemia da Covid-19 e principalmente diante da escassez de estudos que trouxessem dados relacionados à saúde geral dos indivíduos diante desse novo vírus. Aqui o ponto de partida é o isolamento social, uma vez que essa foi a medida de controle da doença mais utilizada por todo o mundo. Alguns locais chegaram a utilizar medidas mais drásticas, como por exemplo o lockdown, que propunha o fechamento total dos estabelecimentos, o fechamento total dos ambientes públicos e a restrição da circulação das pessoas nos ambientes externos. Então, tudo isso foi utilizado para que se evitasse a propagação do vírus. No entanto, essa necessidade de se confinar e a realidade do confinamento trouxe impactos negativos para a população, principalmente no que tange aos aspectos emocionais, uma vez que sozinhas em suas residências, as pessoas passaram a apresentar mais sintomas como pânico, ansiedade, paranoia, comportamentos compulsivos, angústia e depressão. Tudo isso em decorrência do isolamento social. Com isso, esse trabalho teve como objetivo analisar o impacto do isolamento social diante da Covid-19 na autopercepção dos indivíduos diante da saúde geral, saúde emocional e saúde laborativa. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, então ele foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética e teve como método de coleta um questionário de 26 perguntas fechadas que foi anexado ao Google Formulário, então é um formulário eletrônico e que posteriormente foi impulsionado pelas redes sociais para todos os estados brasileiros. Então, de algum modo, todos os estados brasileiros participaram dessa pesquisa. A coleta ela foi realizada de agosto a setembro de 2020, então a gente ainda estava em um período mais inicial da pandemia, em que as pessoas ainda tinham mais receio, mais medo do que, por exemplo, atualmente. Nessas perguntas, haviam questões relacionadas aos aspectos emocionais, aos aspectos financeiros e à própria saúde em geral dos indivíduos durante a pandemia da Covid-19. Para análise estatística, foi utilizado o programa SPSS-20, onde o nível crítico fixado foi de 5%, com P menor que 0,05. Os dados expressos em média mais ou menos desvio padrão, com o uso do TD Student. Falando um pouco agora dos resultados e da discussão, nós tivemos um N de 660 pessoas. Então, 660 pessoas responderam a esse questionário, é um N significativo, um N importante. A média de idade era de 35,99 anos, sendo 80% do sexo feminino. 50,7% das pessoas que responderam relataram cumprir o isolamento social à risca, então um pouco mais da metade cumpriu o isolamento social à risca, e 58,4% adotaram hábitos alimentares menos saudáveis. E isso é um dado muito importante, que afeta diretamente a saúde do indivíduo. Além disso, 16,1% relataram o aumento do consumo de bebida alcoólica durante esse período, que é outro dado importante para os aspectos de saúde. Com relação ao trabalho, 36,2% trabalharam em home office, o que nos faz pensar com relação à ergonomia, ao ambiente de trabalho, se estava adequado ou não, o que pode também afetar o estado de saúde do indivíduo, sendo que 17,4% perderam o emprego durante a pandemia. Esse dado ele é muito importante para a economia, mas principalmente para os aspectos emocionais, uma vez que diante da demissão, essa pessoa passa a desenvolver sintomas emocionais importantes. O gráfico que vocês estão vendo no slide mostra os dados relacionados aos sintomas emocionais que mais apareceram nas respostas do questionário. Houve uma prevalência para o sintoma de ansiedade, seguido do sintoma de estresse. Em seguida vieram a angústia, a tristeza e a insônia. Então, esses foram
os sintomas que mais apareceram. Além disso, outro dado importante é que os sujeitos que realizaram o isolamento social sozinhos relataram estar mais ansiosos e mais estressados com relação ao grupo que fez o isolamento social junto aos familiares. Então, foi feita essa comparação e houve aí, né, a constatação que os indivíduos que fizeram o isolamento social sozinhos se mostraram mais estressados e mais ansiosos. Com isso, esse trabalho conseguiu concluir que o isolamento social diante da pandemia da Covid-19 trouxe impactos negativos, já que verificou-se a presença de hábitos alimentares menos saudáveis, a diminuição de exercício físico, uma vez que as pessoas estavam mais em casa, não podiam circular em ambientes externos, ou academias, por exemplo, que foram fechadas durante esse período. Houve a presença de fatores emocionais importantes, como estresse e ansiedade, o que afeta diretamente a saúde emocional desses indivíduos, além da perda de emprego, que afeta ainda mais, agrava o aspecto emocional desses indivíduos. Então, esse trabalho, ele acaba tendo um cunho muito importante, né, e relevante para a sociedade e para a ciência, uma vez que são necessários estudos relacionados à Covid-19 para maior compreensão da doença. No slide eu deixo minhas referências, espero ter contribuído um pouco com o aprendizado, com a ciência, principalmente diante desse vírus tão novo. Deixo meu contato, meu e-mail, qualquer pessoa, né, se tiver dúvida, que quiser saber mais sobre essa pesquisa, pode entrar em contato comigo, estarei à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.